Vamos ouvir então o economista Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da Dívida. Rodrigo, seja bem-vindo. Qual é a sua opinião em relação à proposta que está em debate na casa? E fique à vontade para comentar o que foi dito aqui anteriormente. Bom, qual é a justificativa para a autonomia ou independência do Banco Central? Seria que o Banco Central teria que ser um órgão, entre aspas, técnico, para implementar um combate à inflação que seria causado por um excesso de demanda das pessoas por produtos e serviços. E para tentar controlar essa inflação, em teoria, teria que se aumentar os juros ou reduzir a quantidade de moeda em circulação para as pessoas pagarem juros mais altos quando vai fazer financiamento ou quando vai comprar, e os empresários deixar de investir, porque com juros altos ninguém investe, e aí reduziria-se a demanda e aí se controlaria a inflação. Essa é a teoria por trás da proposta, porque diz que o Banco Central teria que ser um órgão autônomo, livre de influência política, para que pudesse tomar esses remédios amargos, para se controlar a inflação. Qual o problema dessa teoria? É que no Brasil, a inflação, o fator principal que causa a inflação no Brasil não é a demanda, até nós estamos numa crise. O que acontece no Brasil? No Plano Real, por exemplo, de julho de 94 até dezembro de 2019, qual foi o principal causador da inflação no Brasil? O próprio governo. Preços administrados pelo próprio governo, se a gente pega, por exemplo, o IPCA, que é o principal índice de inflação do Brasil, nos preços chamados livres, que são aqueles fora da esfera do governo, nós temos uma inflação de 450% desde julho de 94 até dezembro de 2019. Se a gente pega os preços monitorados do IPCA, que é os preços causados pelo próprio governo, ou seja, combustíveis, energia, transporte público, não tem nada a ver com a taxa de juros. Você pode botar o juro lá em cima, que o preço é por decreto, não tem como alterar. Se o preço livre foi 450%, adivinhem quanto foi a inflação dos preços monitorados pelo governo nesses anos, nessas décadas do Plano Real? Nada menos do que 863%. Então, o que acontece hoje, na verdade, no Brasil? O próprio governo gera inflação e aí depois o Banco Central diz que a inflação é muito alta, tem que aumentar juros, tem que tirar dinheiro de circulação. Tem R$1 trilhão que poderiam estar circulando na economia, que não estão, porque o Banco Central recolhe esse dinheiro dos bancos e remunera os bancos com juros altos. Poderia se dizer, porque hoje a taxa de juros é 4,25%, mas qual que é a taxa média de juros sobre a dívida pública? 9% ao ano. Por isso que os bancos lucram tanto. Então, na verdade, o projeto de autonomia do Banco Central é o quê? Deixar o Banco Central continuar implementando essa teoria, teoricamente técnica, apolítica, mas que na verdade serve a quem? Juro alto, tirar dinheiro de circulação da economia e remunerar os bancos por isso, isso serve ao setor financeiro. Ou seja, hoje nós temos um Banco Central já autônomo em relação à população, mas subserviente ao setor financeiro, para se fazer essa política que leva 40% do orçamento hoje, com juros e amortizações da dívida, e não é rolagem, a rolagem que dizem aí, na verdade, é juros que o governo contabiliza como rolagem. Depois nós podemos fazer esse debate também. Todo o problema da dívida pública no Brasil, que leva 10 vezes mais recursos do que, por exemplo, a educação ou a saúde, 4 vezes mais recursos do que de todas as transferências para estados e municípios. Então, esse problema da dívida pública é causado por um Banco Central que está subserviente ao mercado. Com autonomia, ainda por cima, ou independência, vamos imaginar que no futuro consigamos eleger um presidente que queira mudar, ou uma presidente que queira mudar isso aí. Não vai poder, porque o mandato está fixo, não pode demitir e as metas já estariam colocadas. Ou seja, é um Banco Central que procuraria só, e pior, não é só o combate à inflação, um combate falso à inflação, porque na verdade quem produz inflação é o próprio governo.